negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista, UniTV, diretamente do Laguna Business Center, quintas-feiras, 23 horas. E hoje vou conversar aqui com Isaac Ramos Lopes, que é empresário e é proprietário, diretor do residencial geriátrico Vila Betânia, entre outros negócios que ele também tem como empreendedorismo. Tá certo? Nós estamos aqui com o apoio de Boião, restaurante e choperia desde 1975. Qualidade e tradição na Ponta da Barra. E Cia da Pizza, o melhor combo da cidade, com pizzas aí, doce, pizza salgado, esfirras e assim por diante. Lagunense, ok? Quero agradecer aqui, Isaac, por receber nosso convite. Tá? E dispor do teu tempo a gente falar um pouquinho do Isaac e das empresas que o Isaac representa. Seu Melo, eu agradeço pela oportunidade, né? E quero deixar prestada a minha homenagem ao senhor, porque numa das semanas do administrador que a Fundação Bradesco fez, o senhor foi um dos palestrantes. E o senhor plantou uma sementinha sem saber, né, numa das palestras que o senhor deu lá, e aquilo despertou para o que a gente conseguiu, de certa forma, idealizar nos dias de hoje, né? Então, eu quero deixar essa homenagem registrada aqui para o senhor, porque é muito legal a gente ver as homenagens póstumas, mas em vida vale muito mais. Vale muito mais, né? Então, eu quero deixar registrado isso, porque o senhor foi uma pessoa que, de certa forma, me impulsionou para que até hoje, né, eu realizasse e idealizasse algumas das ideias que a gente tem e vai colocando em prática. Que legal, Isaac. Fico contente, né, porque a gente fez um trabalho naquela época em parceria com a Fundação Bradesco, com a parceria com a minha empresa de consultoria, com o Sebrae, e a gente teve algumas palestras lá e muitos alunos estavam pensando no seu futuro, né, como empreendedores. Alguns queriam empreender com a família, com os pais, dar continuidade, outros com seus novos negócios, né? E até houve uma vez um aluno que disse assim, esse palestrante é louco, né, dizendo que a gente tem que pensar no futuro, que a gente tem que montar um negócio para nós, mas muitos foram para esse caminho. Tu é um exemplo vivo disso, né? Então, e você está fazendo quantos anos, Isaac? Uns 20... isso foi anos. Em 95. Tu tinha o quê? Uns 18, 19 anos de idade? 15? Meu Deus do céu. Quanto tempo, né? Hoje está com 40 e pouco, 43, né? Que legal. Isaac, então vamos lá. O programa aqui é tranquilo, é tipo aí um funil, as primeiras perguntas são bem levezinhas para a gente contar um pouquinho do Isaac, depois a gente vai falando aí dos negócios e de mercado, de um modo geral, tá? Então, Isaac, o nosso programa também é regional, então tu é muito bem conhecido na cidade, também muito bem conhecido em Bituba, em região, mas é um programa que atende, né? A UniTV atende vários municípios, então eu gosto que o meu entrevistado sempre diga quem é, e no teu caso quem é Isaac, né? Família, se é de Laguna, teu lazer e aí por diante. Então, eu sou natural lá da Ponta da Barra, né? A região da ilha. A minha família, por parte de mãe, ele é irmão, meu avô é irmão do Boião. Que legal. Estou aqui a Patrícia agora. Sim, conheço a Patrícia, o Irã, o Miro, né? São a família deles ali, a dona Estela e o seu Irani, que era o Boião, irmão do meu avô. Que o Boião, antes de ser do seu Irani, era do meu avô. Né? Ele era um comércio lá na Ponta da Barra do meu avô, que vendeu para o seu Irani e ele transformou... Então foi ele que vendeu para o pai da Patrícia. Sim, foi ele que vendeu para o pai da Patrícia, que transformou então, a venda, o boteco da época era do teu pai. Do meu avô. Do teu avô. Do meu avô. Perfeito. Até a minha família, de certa forma, fala que acredita que o meu sangue empreendedor seja do meu avô, porque o meu avô já era empreendedor. Sim, perfeito. Naquela época ele já tinha como se chama mercearia hoje, alguma coisa nesse sentido. Ele vendia de tudo, né? Sim. O que tinha de alimentação. Era a conveniência da época. Era a conveniência da época. Alimentação. O meu pai conta que ele vendia para minha avó, e já é por parte de pai, naquela época em medidas, né? Certo. Então era 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, tudo separadinho na canequinha. Isso, na canequinha.
Então, eu sou dessa família, né, lá da Ponta da Barra. E até os meus 19 anos eu fiquei lá na Ponta da Barra e depois a gente veio morar aqui no lado de cá, porque o meu pai é militar da reserva e precisou se morar mais próximo do quartel e a gente comprou um imóvel ali próximo do quartel aqui em Laguna e viemos morar para cá. Perfeito. Então, a minha origem é essa. Eu nasci lá na Ponta da Barra, até os 19 anos, 20 anos eu fiquei lá e depois eu vim para cá. Sempre acreditando, o Melo, que a educação, o conhecimento ia transformar a minha vida. Perfeito. Foi dessa forma que eu comecei a me dedicar a estudar, a entender das coisas, a pesquisar, porque o meu primeiro emprego ele foi de embalador à mão, aqui no supermercado Angeloni, no centro. Então, na hora minha de intervalo, o que é que eu fazia? Eu sentava viradinho para a lagoa ali, ficava ali observando a lagoa, as pessoas passando, e me passava na minha mente, isso eu devia ter 14 anos, mais ou menos. Perfeito. Né? Que o que é que eu seria? Qual seria a minha vida? Certo. Como é que eu conseguiria ter uma família? Né? Então, tudo isso me passava pela minha cabeça com 14 anos. E aí, quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a juntar as peças pensando da seguinte forma: eu só tenho um jeito de dar certo na vida, é estudando, é me dedicando aos estudos, é buscando conhecimento, é aprendendo, e foi daí que as coisas começaram. Tanto é que eu fui garçom, mas eu fiz um curso para ser garçom. Perfeito. Eu não fui um garçom que chegou e... Não, é o que tem, eu vou ser o garçom. Não, eu fiz... Não foi por bico, né? Não. Porque ser profissional tinha que estudar para ser. Eu fiz né? um curso de garçom dado pela Fundação Bradesco. Perfeito. Né? Com um dos 10 melhores garçons que teve no Brasil. Perfeito. Né? Se você for em São Paulo, o nome dele vai estar lá num restaurante que naquela época foi um dos 10 melhores garçons do Brasil. Perfeito. E ele contou uma experiência para nós que naquela época que o Roberto Carlos estava iniciando, ele ganhou um carro do Roberto Carlos como gorjeta. Então, para ver, que bom, hein? Para ver o que profissional que ele era. Então eu fiz o curso de garçom. Perfeito. E ele veio embora para Laguna, se instalou aqui, trabalhou inclusive até no Atlântico Sul Hotel. Perfeito. Na época, e foi dali que... Então, sempre me especializando para ser alguma coisa. Eu nunca fiquei parado. Ô Isaac, então, estamos aí nesse período, né, saindo aí da tua adolescência, já pensando no futuro, com os estudos e tal, né? Hoje, tu tens uma família constituída? Sim. Aqui, tens filhos? Não. Já faz 10 anos que eu sou casado. Perfeito. Ainda não tenho filhos, não faz parte dos nossos planos. Né? Inclusive a patroa é sócia de um dos empreendimentos, né? Dos negócios, né? Então, aqui a nossa vida, Melo, ela é ligada a 24 horas. Nós não temos muito tempo, né, para o lazer hoje. Ainda a gente não tem muito tempo. Eu ia te perguntar, na hora de folga... O que a gente procura fazer? Procura sair da cidade para se desligar, para poder relaxar um pouquinho. Então a gente vai em restaurante, né? A gente descobriu agora um que tem escondidinho ali em Maruí, que é top, tranquilo. Né? Na pé da pousada lá, não? Depois da pontezinha. Isso, eu sei. Isso. Tá legal lá, né? Tá muito bom, muito bom. Aí a gente vai lá, almoça, ou vamos aí em Maruí almoçar, ou vamos ali aqui na Laranjeiras, ali naquele restaurantezinho que fica ali embaixo, de frente para a ponte. Ou às vezes vamos para Tubarão. É isso que a gente faz para poder dar uma relaxada. E né? pratica algum esporte, bike, alguma coisa? Então, eu não estava praticando, mas agora o meu coração deu um sustinho. Deu um sustinho, eu comecei agora segunda-feira a fazer as caminhadinhas, depois eu quero... voltar a fazer as atividades que eu fazia antes que eu cheguei. Aproveita enquanto é novo. Não. A médica disse que daria para aguentar mais 43 anos, mas eu não quero arriscar, né? Então tá bom. Isaac, vamos lá então. Tu falou aí da via empreendedora, tá? Então a gente daqui a pouquinho vai falar dos negócios também, mas da parte assim de empreendimentos, tá? Depois a gente vai falar
residencial, né, Vila Betânia. Hoje o Isaac, como empresário, tem algumas veias, né? Tipo assim, tem diversificação dos negócios, né? Tem. Então, pode contar para nós assim quais são os negócios além do residencial? Então, nós temos o residencial, que o senhor já falou, nós temos a parte de imobiliária, Ok. né? Que a gente trabalha com venda, locação e aluguel. E agora a gente vai implantar aí mais um produto no mercado. A gente tem mais 2, porque, como eu falei para o senhor, quando eu aprendi, eu comecei a me planejar. Certo. Né? Então, tudo que a gente vem fazendo são planejamentos de longo prazo que a gente mapeou, desenhou e vai fazendo conforme o nosso planejamento. Então, chegou a hora agora de a gente fazer o lançamento de mais um produto no mercado ligado já à mesma área de cuidados com a terceira idade, que vai ser um cartão, Certo. né? Um cartão nosso de plano de assistência familiar, que vai englobar vários serviços ali dentro, né? Para atender a população com uma parcelinha mensal baixa para ter esse nicho de atendimento que a gente vai ter. E em sequência a gente tem mais 2 produtos para lançar. Então praticamente nós vamos ter até o final do ano 5 empreendimentos nossos que vão estar na praça para as pessoas utilizarem. Isaac, antes de ir para o intervalo, então só para referenciar, o residencial é uma franquia de vocês, marca de vocês? Hoje é uma franquia e marca registrada. Ok, uma franquia. Sim. Aí temos agora o Webcard, que nós vamos falar. O VBcard. VBcard, que nós vamos falar depois. E temos a imobiliária. E depois, até o final do ano, teremos mais 2 negócios. Mais 2 negócios. Ah, que legal. Isso é ver empreendedora pura, né? É. Então, fica pensando um pouquinho, nós vamos falar um pouco de cada segmento desses, para depois a gente abrir um pouco mais com relação a esse espetáculo que é o Residencial Vila Betânia, tá bom? Tá, ok? Então aqui, ponto de vista, recebendo aqui Isaac Ramos Lopes, empresário e proprietário do Residencial Geriátrico Vila Betânia. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV. Laguna e Região, canal 26, Tubarão Região, canal 4.1, aplicativo Facebook e YouTube. Isaac, eu costumo dizer que se por algum motivo, né, perdeu de assistir na telinha, não tem desculpa. Né? Tenho aqui várias formas de poder assistir, e inclusive o YouTube, que as pessoas conseguem assistir em outros horários, Sim. em outros dias, tal, sem perder. Isso é muito bom, né? Alternativo, daí consegue estar assistindo. E a gente usar também a tecnologia a nosso favor, né, Isaac? Né? Enfim, no próximo programa eu vou entrevistar aqui também um empresário jovem, que é José Vitor. Ele é empresário do Destaque, do Docas 3 e presidente da Associação dos Empresários do Mercado Público. Também um guri. Sim. Né? Vem aí da juventude, trazendo aí de pai para filho também e tal, né? Aqui no Ponto de Vista, diretamente do Laguna Business Center. Ô Isaac, nós estávamos comentando da veia empreendedora, né? Mas tem uma curiosidade, eu sempre gosto que o Ponto de Vista tenha uma curiosidade para falar, se puder assim dar uma condensada, né? Tudo bem, eu de repente descobri que eu precisava, eu descobri que tinha uma veia empreendedora e até de uma palestra que a gente fez com vocês lá, desenvolver seus negócios até sem dinheiro. E tu gostou da ideia e foi atrás, né? Aí como é que tu começou assim com essa... Né? Foi sem dinheiro, teve a ajuda do pai, daqui a pouco foi avançando. A tua história é legal de contar aí para essa gurizada hoje, né, também. Ficou aquela sementinha plantada na minha mente que o senhor falou, né? Basta ter uma ideia, não precisa ter recurso. Perfeito. Né? E aquilo eu ficava matutando, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa sem dinheiro, sem recurso? Da onde que eu vou tirar? Como que eu vou fazer? Né? Até que em 97, era o meu último ano na fundação ali, 97, 98, e eu cheguei pro meu pai e estava conversando com ele, e ele disse, se tu fizer esse ano agora e passar direto, eu vou te dar um computador no final do ano. Né? E aí eu aproveitei e disse, poxa, já é um início, eu vou ter alguma ferramenta para poder iniciar um negócio que eu queria empreender, né? Porque nas horas vagas eu não tinha nada o que fazer, então eu queria preencher aquelas horas vagas com outra coisa. A sociedade tinha que estar produzindo. Eu queria estar produzindo. Né? E chegou no final do ano, eu passei direto, ele foi lá em Tubarão comigo, comprou um computador que na época não vendia aqui em Laguna, e
foram lá em casa, eu bem feliz, instalaram o computador, instalaram a impressora. E depois chegou uma cartinha lá em casa com um carnê, né? Sim. E aí ele me chamou lá e disse, ó, tá aqui o carnezinho, é tu que vai pagar. Eu disse, não, mas o pai me disse que era presente. E daí disse, não, é isso aqui que tu vai pagar, tá? E não sei se tu já ouviu falar, SPC Serasa. Se chegar uma cartinha aqui... Naquela época era o palavrão, né? Chegou a cartinha do Serasa, o cara escondia. Aí se chegar uma cartinha aqui, a gente volta a conversar. Então dali eu me empenhei, né? Aí ali eu comecei a fazer cardápio para os restaurantes que tinham no bairro, material de divulgação para empresas que tinham no bairro, né? Eu fui comprar, o senhor vem a minha... como é que eu captava as coisas? Eu fui comprar um pão numa padaria que tinha na cidade e expliquei pro dono da padaria, eu tô fazendo esse serviço assim, tal. Ele disse, não, eu não preciso, mas meu pai precisa. Meu pai lançou um negócio agora, que é de terraplenagem e tal. Perfeito. Então eu queria que tu fizesse uns cartazes para ele, para nós espalhar nos bairros aqui próximos, para atender ele. Então eu sempre fazia dessa forma, né? Perfeito. Eu ia nos restaurantes lá, no Boião, no Geraldo, conversava com os proprietários, que na época era o seu Geraldo, era o seu Irani. Certo. Só, eu tô fazendo esse trabalho e tal. Não, leva o nosso cardápio, refaz nosso cardápio pro próximo ano, faz uma versão nova e tal. Que legal. E aí assim eu fui pagando ali Aí conseguiu pagar tudo. Paguei tudo e graças a Deus o SPC Serasa não apareceu lá em casa. Lá, né? Não, e é uma aposta diferente do pai, né? Ele te deu o presente e provocou, né? Sim, a ideia dele foi essa. E também o seguinte, né? Também a visão dele, né? De poder ver assim, ó, vai dar para apostar aqui porque vai ter futuro empreendedor, né? Vocês têm mais irmãos, irmãs? Eu tenho mais 2 irmãos. São todos empresários também? Não. Não. O meu irmão hoje ele trabalha na Diamante em Capivari. Em Capivari. A minha irmã está em casa por conta de um bebê que ela teve. Perfeito. Né? Já faz 2 anos que ele completou agora, mas não tem essa mesma veia. Por isso que a minha família fala, que eu citei ali no início, que eu tenho o mesmo espírito do meu avô. Perfeito. Porque meu avô tinha esse negócio lá, mas ele também trabalhava como prático, né, navio. Ele não ficava só numa coisa só. Claro, ele preenchia, né? Ele preenchia, ia lá buscar os navios lá fora e tal. Legal, Isaac. Isaac, então vamos, assim, algumas curiosidades para a gente embalar, né? Tu tens hoje 3 negócios. Sim. Depois nós vamos ter mais 2 negócios aí, né? A gestão disso tudo, né? Quem faz o quê? Foi por afinidade, necessidade, tu trouxe sociedade junto, a patroa trabalha contigo, né? Como é que funciona a gestão dos negócios de vocês? Ô, senhor Melo, eu tenho uma situação para relatar, e aí vai da pessoa acreditar ou não, né? Isso não me importa se a pessoa vai acreditar ou não, porque o fato é que aconteceu comigo, é real e aconteceu comigo. Quando eu tinha uns 15 anos, na época, nos bairros acontecia alguns movimentos. Eu sou evangélico, para quem não sabe, né? E as igrejas tinham os movimentos de levar as pessoas para acontecer as coisas dentro de casa. Então eram momentos de orações que não eram praticados na igreja, era praticado em casa. Perfeito. E uma dessas vezes, uma pessoa esteve lá na nossa casa e no momento da oração ela disse assim, olha, descreve a pessoa que tu quer no futuro. E eu tinha 15 anos. Sim. Tá? A pessoa que tu quer no futuro, descreve. Porque Deus pode te dar. Perfeito. Acredita. E eu fiz isso. Vai na fé, né? Isso. E eu fiz isso. Eu descrevi, eu quero uma esposa assim. Porque nessa época, eu gostava de uma pessoa que eu descrevi. Na verdade não era só... Eu estava imaginando que era aquela. Era aquilo ali, tá? Tudo bem. E eu fiz a descrição. E fiz um adendo, um detalhe. Que seja assim. Tá. Ponto. E eu imaginei, é essa que eu tô gostando. Perfeito. Né? E eu cheguei a namorar com ela um ano e pouco. Tá. Não deu certo, ela foi embora para outro município, eu fiquei e tal. Passou-se o tempo, com 31 anos, eu encontrei a minha esposa, que eu sou casado hoje. 33 eu casei com ela. E Passou um tempo da adolescência até os 30 anos. Do 15, sim, 16 anos depois. 16 anos depois. Rapaz, olha aí. Tá? Aí, umas 2, 3 semanas antes da gente casar, ela me chamou e disse, olha, eu tenho um detalhe para te contar. E quando ela contou o detalhe, era o adendo que eu tinha feito o pedido. E aí, quando eu estava vindo embora para casa, porque ela morava em Bituba, eu imaginei tudo aquilo que eu tinha pedido lá atrás e concluí aquela situação com o adendo. Poxa, essa pessoa realmente é a que eu pedi para Deus.
Ok. Tá? E uma das coisas que eu pedi para Deus no detalhe da descrição da pessoa é que a minha esposa me acompanhasse em todos os negócios que eu viesse fazer. Que ela não ficasse uma dólar. Ok. Que se eu fosse trabalhar, ela também trabalhasse. Tinha que estar junto. Tinha que estar junto. E a minha esposa... Hoje é o teu braço o meu- direito, esquerdo e Exatamente. tal. Então, mas aí dentro Aí ela dentro faz... da organização, como é que o senhor perguntou? Dentro da organização, eu comecei a ideia do Vila Betânia para atender a minha avó. Tá. Que ela Necessidade. que tinha uma necessidade que meus pais não estavam conseguindo atender. Tenho dois primos, uma tia e um primo formado na área da saúde, Da saúde. que eu chamei, contei o projeto para eles e eles abraçaram a ideia. Né? Hoje já não faz mais parte da sociedade, ficou só eu, a minha esposa e mais um cunhado meu, né? Que também é primo também, é lá da Ponta da Barra, né? Que é da família Laureano, que é o Alexandre. Né? Então eu fico responsável pela parte administrativa financeira, o Alexandre cuida da área de contratos, né? E a Dayana cuida do andamento da casa de forma geral. Ó, eventos, capacitação, contratação, treinamentos, Perfeito. aniversário dos idosos. Ela faz Faz essa gestão. essa gestão. A parte financeira quem faz? Sou eu. Contigo. A chave do cofre é tua. É, a chave do Então tá cofre bom. é minha. Mas o teu cartão fica com ela, né? O meu cartão fica isso aí. Olha só, Isaac, já que estamos tocando aqui, a gente vai ter mais 2 blocos, né? Surgiu a ideia do residencial, que depois virou uma franquia, que hoje é uma Sim. franquia, né? Que possivelmente no processo de expansão um dia vai acontecer, franquear e expandir, né? Por necessidade, Sim. tá certo, por né? necessidade. Por necessidade em casa, né? E hoje tem um residencial já conceituado, com 2 unidades aqui em Bituba, né? É isso? São 3 3 unidades, 2 em Laguna e Bituba, né? É. Aqui no Centro Histórico, perto da Carioca, Na Barbacena. na Barbacena e E em em Bituba. Bituba, na Nova Brasília. Nova Brasília, né? Então vamos lá. O conceito, tá certo, né? Porque eu mesmo até coloquei de forma equivocada, né? Hospital geriátrico e tal, não sei de onde é que eu tirei, né? Residencial. E tem uma junção de tudo isso, tipo, residencial, que trabalha com as questões hospitalares e também com o hospital hoje, hotel, né? Que tem muitos hospitais hoje que tem esse conceito, né? Esse conceito todo que tu trouxe, né? É um conceito totalmente próprio, focado naquilo que acontecia no mercado e atender necessidade, era assim? Então, eu fiz uma pesquisa de mercado, né? Ok. Como eu falei para o senhor, eu sempre procurei me especializar. Então, eu identifiquei que eu precisava fazer uma pesquisa de mercado. Então, Tu já tinha o primeiro cliente. Eu já tinha o primeiro cliente. Eu fiquei, na verdade, 2 anos fazendo pesquisa de mercado. 24 meses. Eu visitei quase todos os residenciais que tinha na região. Ou Ok. casas de repouso, ou asilos. Na região nossa aqui. Na nossa região. Tem Então, muito, Isaac, por Tem curiosidade? bastante. Ok. Tem bastante. Em Bituba tem 2, tem nós e tem mais outro, Tá. né? E aí eu identifiquei o que é que tinha de bom neles para colocar no nosso e o que é que tinha de ruim para adaptar. Ah. Foi assim que eu criei o conceito do Vila Betânia. Tá. Isaac, nós vamos dar continuidade no próximo bloco. Nós vamos avançar então do Vila Betânia, para depois essa novidade que tu está trazendo para a gente, né? Que eu estou curioso para saber como é que vai funcionar. Aí nós vamos tocar um pouquinho então nessas questões do formato do negócio e do dia a dia dele, captação de clientes e assim por diante. Pode ser? Perfeito. Então vamos lá, ponto de vista, hoje recebendo aqui Isaac Ramos Lopes, empresário, proprietário, diretor do Residencial Geriátrico Vila Betânia. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista. UniTV, toda quinta-feira, 23 horas, diretamente do Laguna Business Center. Não esqueça, Laguna e Região, canal 26, Tubarão Região 4.1, aplicativo Facebook, Instagram e YouTube. Uma maravilha de um cardápio de oportunidades para quem perder na telinha, tem alternativas, né? No próximo programa eu vou entrevistar José Vitor, que também é empresário jovem, né? Aí proprietário do Destaque, proprietário do Docas 3 e presidente da Associação dos Empresários do Mercado Público, aqui no Ponto de Vista. Isaac, vamos lá então.
Estamos agora então, partir para um dos negócios, né? Uma franquia. Fico muito contente com essa situação, Isaac. Eu sou da área, né, de franquias, e muitas vezes algumas pessoas que têm um belo negócio na mão, que pode franquear por desconhecimento ou medo, acabam não fazendo, né? Sim. E não significa que vai expandir logo. O importante é ter as unidades, ter a marca, estar registrada, daqui a pouco vai, né? E tu já está nesse processo, né? Sim. Isaac, então vamos lá. Residencial, tá certo? Que tipo de cliente, o que vocês ofertam ali, né, no residencial, a equipe, né, que é uma equipe, eu acho, multiprofissional também, Sim. que te atende, né? Como é que funciona esse formato? Então, o que a gente consegue atender hoje? Nós atendemos hóspedes grau 1 e grau 2. Esses graus de dependência eles são definidos pelo Ministério da Saúde, né? Tem uma RDC lá e que define o grau de dependência. Grau 1 e grau 2. O grau 1 é aquele totalmente independente e o grau 2 é aquele que precisa de algum auxílio para desenvolver suas atividades diárias. Totalmente independente. Tem o totalmente independente Tá. e aquele que precisa de algum auxílio para desenvolver suas Aí atividades divide diárias. por grau. Que é um exemplo, por exemplo, alguém que usa uma muleta, alguém que usa uma cadeira de rodas, tal. Então a gente atende esses dois tipos de hóspede com pacotes. Aí o que a diferença nossa para os nossos concorrentes é o pacote. Isso. Tá? Por quê? Porque o Melo é o Melo e o Isaac é o Isaac. Então ele é personalizado. Exatamente, a necessidade do Melo não é a mesma do Isaac. Perfeito. Mesmo que ele seja independente, Ok. às vezes o Melo tem uma depressão e o Isaac não tem, sendo independente. Perfeito. Mas o Melo precisa de um psicólogo e o Isaac não. Perfeito. Então a gente monta o pacote conforme a necessidade do cliente. Perfeito. Tá? O restante não tem como ter diferença. São dormitórios, com TV. né? Aí vem aquela questão, Aí, é residência mesmo ou tipo a questão... um modelo muito hotelaria? familiar. Ok. Nosso modelo é É muito... uma pousada. Exatamente. A gente procura, se o senhor entender, a gente procura até atender a questão da posição que o idoso senta na casa dele para tomar o seu café. Ok, é uma extensão então. Exatamente, para poder fazer o quê? Com que a adaptação seja muito mais fácil. Né? Então, nós não, por exemplo, nós não temos um horário fixo para o idoso dormir. É uma diferença do nosso para os Não concorrentes. tem que levar o café a tal hora. 7 horas. As refeições têm hora marcada. Sim, tem que ter hora marcada. Mas... Porque são 6 refeições diárias. Mas, por exemplo, o Melo, na noite, ele gostava de ver uma novela na sala junto com a família. Perfeito. Mas ele não tem a família dele, mas pode ter 4, 5 hóspedes que estejam sentados vendo TV com ele na sala. Perfeito. Tá? Ah, mas o Melo gostava de ver o joguinho antes de dormir. Vai ver o jogo antes de dormir. Um gosta de dormir às 7, outro às 10. Não vai dormir no horário dele. Exatamente. Então já legal. é uma outra diferença que a gente tem. Né? Outra diferença, se é um hóspede independente, né? Ele não fazia sua higienização de manhã. Ele fazia só à tarde. Vai continuar fazendo à tarde. Perfeito. Então a gente A rotina dele não vai mudar. Não, nesse a gente sentido. tem uma proximidade muito com a realidade da casa dele. A gente pergunta para a família, interroga a família ali perguntando como é que ele era em casa. Perfeito. Quais as atividades que ele fazia, o que ele gostava de fazer. E a gente encaixa isso dentro do nosso trabalho para poder atender ele e a adaptação ser fácil. Ô Isaac, então, necessidade, a maioria são idosos? A partir de 60 anos. Ok. Esse também é o um formato. requisito. É um requisito, né? Tá certo. Então, o perfil do cliente, 60 anos. Sim. Tá? Aí com algumas necessidades. Já aconteceu de o cliente ter 60 anos, de repente, por algum motivo familiar tal, ele quer ir para o residencial porque ele não quer ficar com a família mais. Já aconteceu? Sim, Tipo assim, sim. acontece muito. Nós temos hóspedes que foi escolha própria. Não foi alguém que indicou porque a família não quis ficar. Ele quis ir. Né? Foi a opção dele. Eu quero ir. Eu vou e aí fez contato e contratou Perfeito. o pacote e ok. O Isaac, e a questão, não precisamos abrir números, né? Mas a questão, tipo assim, tem várias formas, né? São pacotes com valor diferente, condições diferentes de acesso para as pessoas que, né? É isso? Vai funcionar, o valor da mensalidade ele funciona conforme é o pacote. Perfeito. Por isso que a gente individualiza o pacote, porque Perfeito. como eu falei, o que o senhor precisa pode ser o que eu não preciso É e mesmo assim quando por comprar um diante. carro e começar a botar o... Adicional. Né? Isso aí. Exatamente. Aí daqui a pouco vai ter um valor e ali a gente parcela, é isso? Isso. Tá. Ô Isaac, também por curiosidade, né? Tem que ser uma equipe, não precisa ser uma equipe grande, mas altamente treinada para o foco do negócio, Sim. com vários
vários conhecimentos, né? O que determina a equipe? É o olhar detalhado do idoso, porque o idoso é muito rápido um processo de infecção, certo. Né? Então tu tem que ter uma equipe muito bem preparada, atenta, né? Para isso. Por exemplo, né? Para o senhor entender como é que funciona. Na troca de uma fralda de um idoso grau 2 que precisa usar uma fralda, e ele identificar a mudança na coloração do xixi, sim, né? Ele já tem que nos informar, porque daí médico, exame de urina para identificar se tem uma infecção ou não, né? São pessoas que têm que ter esse olhar diferenciado para o dia a dia do idoso. Perfeito. Porque o processo de evolução é muito rápido no idoso, em até 72 horas pode ocorrer um problema muito grande. Isaac, falando de profissionais, são quantos profissionais? Hoje nós estamos no total 44 pessoas atendendo 44 pessoas em todas as casas. Isso. É isso só falando do residencial, não falando dos outros negócios. Isso eu não estou contando aí com a equipe especializada, que é o médico, né? Tá. Que eu não estou contando com ele. A nutricionista, porque também a gente tem, que atende Isso é terceirizado? Não, é nosso, mas eu não estou contabilizando. São os 44 mais atendimento diário. Tá, isso perfeito. Não é porque o médico ele vai atender o idoso na casa, mas não é diariamente. Perfeito, né? perfeito. A nutricionista ela tem o horário dela para cumprir, mas também não é diariamente. Perfeito. Né? Ela tem um determinado número de horas que ela cumpre lá com a gente. Então não estou contando com o médico, não estou contando com o nutricionista. Estou contando só com o restante da equipe, que dá 44 pessoas. Isaac, vocês têm mecanismo também de transportes, assim, de vez em quando, passeios para os idosos? Tu falou de eventos, você tem ali... Antes da pandemia a gente fazia esse processo, né? Agora na pós-pandemia a gente está reorganizando novamente para fazer esse tipo de passeio, né? Porque o que a gente fazia? A gente pegava os idosos da casa do centro, levava para Barbacena, fazia interação entre eles. Que para eles era um passeio, né? Tá saindo de casa para outra casa, fazer uma visita. De Imbituba para cá, daqui para Imbituba, porque as nossas unidades de Imbituba, da Barbacena e do centro, elas têm um espaço assim bonito para o idoso participar de uma atividade, né? Como uma saída para fazer um piquenique, alguma coisa nesse sentido. 44 pessoas atende o universo e quantos clientes? 60 idosos. 60 hoje. idosos. A nossa meta é chegar a 100. 100. Hoje tu tem capacidade para 100 ou tu vai ter que crescer um pouco? Mas hoje a capacidade é 60. A capacidade hoje nossa dá para chegar a 65. 65. E hoje a casa cheia ou não? Tem muito Só na unidade do centro que eu tenho vaga. Tá. E essa unidade do centro tem capacidade para quantos idosos? Tem capacidade para 27 idosos. 27 idosos. Isso. Pô, que legal. E me diz uma coisa, curiosidade, idosos que vão para o residencial, que são casados, né? Marido e mulher, tens? Tenho aqui na Barbacena e tem em Imbituba. E a gente não quebra o vínculo. Tá? Então o casal mora num quarto de casal, numa cama de casal. Perfeito. E vive como um casal. Que legal. Então, nós temos em Imbituba uma pessoa que já foi o ex-prefeito da cidade e mora ele e a esposa lá no quarto. Que legal. Tranquilamente. E assim, seu Melo, eu tenho um privilégio que eu jamais imaginei ter na minha vida, porque eu tenho dentro das nossas casas a história viva de alguns municípios. Imagina. Como esse idoso que mora em Imbituba, ele foi um dos precursores da cidade de Imbituba. Perfeito. Um dos primeiros a ser um prefeito, um presidente da Câmara, um vereador. Perfeito. Ele foi operado, para o senhor ter uma noção, ele tem uma prótese numa perna, ele foi operado pelo filho do Getúlio Vargas. Perfeito, olha só. Então, quanta história que eu tenho. Imagina, mas uma referência, né? Eu tive hospedado conosco o motorista do Álvaro Catão. Olha só. E a gente vai em Imbituba, tem uma avenida chamada Álvaro Catão. Vai em Criciúma, tem uma avenida chamada Álvaro Catão. Não tenho dúvida. E quem é Álvaro Catão? Por que tem tanta avenida com o nome dessa pessoa? E eu tive um motorista que contou quando foi no Rio de Janeiro buscar o Álvaro Catão, quem era o Álvaro Catão, o que ele veio fazer aqui. Perfeito. Então eu tenho história viva ali dentro. Imagina. Entendeu? E em Imbituba o nome é o mesmo? Sim. O nome é registrado. Já faz parte da franquia, né? É. Ok. E também no mesmos moldes daqui de Barbacena e daqui. O formato é o mesmo? O formato é o mesmo. Tá. O nome, as pessoas às vezes ficam curiosas para saber por que a gente botou Vila Betânia, né? Tá no meu radar aqui. O nome a gente tirou da Bíblia.
Da Bíblia. Da Bíblia. A Vila Betânia era a vila onde é que Jesus descansava depois de fazer suas pregações. Perfeito. Então a gente teve essa mesma ideia de botar um nome onde as pessoas venham descansar e Jesus também venha descansar Perfeito. ali juntamente com eles. Ah, que legal. E Essa aí é a surgiu ideia. Vila Betânia. Vila Betânia. E isso também tem um lado da Espiritual. cultura espiritual, da Tem um cultura lado religiosa de espiritual, sim. vocês, né? Antes de a gente passar para o próximo bloco, os outros negócios têm o mesmo nome, não? Tipo Não. assim, tu tens uma marca que faz a gestão dos negócios, é isso? Sim, o Vila Betânia é independente, né? Nós temos o Lopes Empreendimentos. Isso, Lopes Empreendimentos. Que daí é onde é que está a imobiliária, Ah. né? E agora vamos ter Vamos ter mais um, mais um, né? Card. Tá, mas na organização de vocês tem um que junta todos, não? Não tem. Ah, eles São passam individualizados. Ok, também com seus negócios. CNPJs, tudo Tudo individualizado. encaixa tudo separadinho, tudo bonitinho também, como reza a cartilha. Quem gerencia a imobiliária, por exemplo, cuida da parte financeira não sou eu, é o Alexandre. Alexandre. Né? Então Tá. a parte financeira da imobiliária, quem cuida é tudo com ele. Perfeito, né? É. E a parte, depois nós vamos conversar do outro negócio aí, né? Que é novidade. Novidade. Chegando na área, né? Então vamos lá. Vamos aqui para um próximo bloco, ponto de vista, onde recebendo Isaac Ramos Lopes, empresário residencial geriátrico Vila Betânia, que nós vamos começar a abrir aí algumas novidades que ele está trazendo para a Laguna. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista, UniTV, quinta-feira, 23 horas, diretamente do Laguna Business Center. Estamos aqui com o empresário, um guri, né, Isaac Lopes, falando aí dos seus empreendimentos, dessa curiosidade, Isaac. Tu sabes que eu tive essa semana conversando com o pessoal aí no encontro que eu fui, muita gente desconhece, né? Um modelo que tu tens. Às vezes sabe, eu sei, fica lá perto da Carioca, mas não, meio que tem uma certa confusão no ar, né? Tal, e é interessante porque é um modelo extremamente moderno, tá? Com o foco do atendimento personalizado. Tá? Isso é interessantíssimo para o mercado, né? Eu quero te dar os parabéns. Eu já estou aí com 72 anos de idade, né? E a gente às vezes fica pensando que quem sabe vai ser um caminho. Então precisa também saber como é que funciona isso, né? Mas vamos lá então. Na semana que vem eu vou entrevistar José Vitor, que é empresário, proprietário do Destaque, do Docas 3 e presidente da Associação dos Empresários do Mercado Público. Também será um bom papo e também um guri, que vem dessa veia empreendedora jovem, né? Aqui no Ponto de Vista. Isaac, vamos lá então? Estamos aí saindo aí do Vila Betânia, né? Sim. A questão, Isaac, para a gente partir para o outro negócio que tu está trazendo para nós, né? A questão, então, ficou bem clara, né? Nós temos aí um formato de residência, tá certo, né? Com todos os cuidados da parte de auxílio de médicos e tal, né? Eu pergunto para todos os entrevistados que passaram aqui, Isaac, a tecnologia, né? Tivesse que acompanhar, trazer algumas modernidades para o negócio também, ou o formato se mantém daquele jeito bem tipo uma pousada, com aquelas características caseiras e tal, ou a tecnologia tem Não, a tecnologia ela faz parte da vida, ela não tem como correr, né? Então tu tem que caminhar paralelo junto com ela. Né? Por exemplo, o que é que nós temos de tecnologia e é usado diariamente? Nós temos um sistema de monitoramento dos idosos preenchido diariamente com a evolução, com todas as informações que o médico precisa saber para poder atender o idoso. Nós temos um sistema de monitoramento por câmeras de vídeo monitoramento, quase 100 câmeras em todas as casas, que acompanha diariamente o que acontece com o idoso dentro da casa, exceto em áreas de É um íntimas. Big Brother. Nós temos, né? Então e precisa, né? Porque é segurança para nós, né? Sim. Segurança para a família e segurança para o idoso. Pro idoso. E eles não reclamam um pouquinho assim Eles acabam esquecendo. Até esquecem, né? Acabam esquecendo. Mas as nossas câmeras, elas gravam áudio, tá? Sim. Então nós conseguimos ouvir conversas e se acontecer qualquer outra coisa a gente consegue, tiram foto e gravam vídeo. Perfeito. E isso eles 24 horas, ela funciona 24 horas Perfeito. dentro da casa. Mas o cliente, no caso, a família, quando traz, eles têm ciência de se assinam um termo para não ter problema depois também, nós, né? Nós temos um contrato, né? E no contrato já tem essa opção, né? Inclusive,
as fotos que a gente divulga nas nossas redes sociais, que vocês podem ver diariamente o que acontece Sim. dentro da casa, nós temos uma autorização da família para que legal. publicar as fotos, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, já está definido no contrato. Perfeito. Isso, né? Para a ciência de todo familiar. Claro que tem aquele que não assina, não autoriza, e aí a gente respeita, aquela imagem não vai para o ar. Perfeito. Mas as outras que estão sendo colocadas lá, todas as famílias autorização, já né? assinaram e Ah, deram que autorização no início do contrato. Isso é um avanço também, né? Porque Sim. por ser idosos, né? Às vezes qualquer como Até tem o Estatuto do Idoso, né? Sim. Então eu tenho que respeitar as regras que estão dentro do Estatuto do Idoso. Perfeito. E uma das regras é o direito de imagem. Certo. Eu não posso ceder o direito de imagem sem autorização Top. da família. Top. Né? Ou do próprio idoso, quando ele é lúcido, orientado. Ok. E a parte que tu falou aí da tecnologia é também de, por exemplo, um médico quase que em tempo real, é isso? Ele sabe diariamente, sabe mesmo diariamente. sem estar dentro da casa, o que está acontecendo. É isso aí, né? Ele vai lá, acessa o sistema. Claro que é com linguagem técnica, que ele entende, mas Não, ele perfeito. sabe. E a família, né? Ela pede para ter acesso também, por Então exemplo? a gente trabalha com grupos, né? No Sim. WhatsApp e vai mandando em mensagens, Que vídeos, legal. imagens do que está acontecendo dentro da casa para a família Perfeito. diariamente também. Que legal. De segunda a segunda. Muito bom. Ô, Isaac, o residencial, ele faz parte dos modelos da área da saúde? Ou não? Então, aí é uma confusão muito grande, Perfeito. né? Inclusive até pelos setores de fiscalização. O residencial é um espaço de hospedagem. Isso aí. Hospedagem, tá? Quando parte para a área da saúde, ele se chama clínica. Clínica. Tá? Ok. E nós somos um residencial. Ok. Aí clínica já é diferente. É diferente. Aí ele cuida exclusivamente da área da saúde. Tudo bem. Até foi uma discussão que eu tive há uns 2 anos atrás, quando eu recebi uma fiscalização, né? Porque eles fiscalizam, quem veio me fiscalizar, hospital. Sim. E eles vieram me fiscalizar e eu disse, não, mas eu não me encaixo em hospital. Não, mas as pessoas tomam remédio. Não, mas eu não sou um hospital, porque a pessoa também pode tomar remédio em casa. Né? O spa, por exemplo, não é da saúde hospitalar, né? Entendeu? Aí ficou naquela dúvida, mesmo assim, eu abri as portas, deixei eles fiscalizar e quando veio o auto de infração, eu fiz a defesa e foi arquivado. Não tem como fiscalizar um negócio que não é da área. Né? Isaac, a gente está aí no meio já do último bloco, então conta para nós agora a novidade, né, que tu está trazendo. Então, o VBcard, nós vamos instalar, fazer a colocação dele no mercado provavelmente daqui a 2 semanas, e ele vai revolucionar os planos de assistência familiar que existem hoje no mercado. Por quê? Porque ele vai revolucionar? Porque nós vamos cobrir a área médica. Tá? Nós vamos ter atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custo adicional de consulta nenhuma, com mais de 25 médicos profissionais, mais 25 especialidades, não são médicos, 25 especialidades profissionais, 4.000 médicos atendendo, é a nível nacional. Perfeito. Tá? Vai cobrir PET, se tem um PET, vai estar coberto. Vai cobrir seguro de vida e assistência funeral, automóvel, tá? Também um seguro pro automóvel e um serviço totalmente diferenciado que ainda não existe no mercado, que vai ser o serviço de remoção com ambulância. Nós adquirimos uma ambulância própria, né? Então é nossa ambulância e nós vamos fazer esse serviço de remoção dentro desse cartão. Aí esse cartão é para os clientes do residencial ou ele é aberto para o mercado? Ele vai ser aberto para o mercado. Ele inicialmente vai ser implantado nessas 2 semanas, agora a gente vai implantar ele nas unidades. Até né? para familiarizando, testando. A gente vai atender os idosos 24 horas além do médico geriatra que a gente tem, com esses outros profissionais. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Que é importante para nós. Certo. Porque lá dentro, o idoso ele precisa ser atendido pelo geriatra, precisa, mas ele também pode precisar de um cardiologista, pode precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de outros profissionais. Né? E isso vai ficar à disposição com uma única mensalidade. Perfeito. Entendeu? Então o senhor não vai assinar o nosso plano lá e resolveu consultar com um cardiologista, vai pagar a consulta com o cardiologista. Não. O senhor vai assinar o nosso plano, vai pagar o nosso plano. A mensalidade já contempla tudo. Já contempla, e consultas ilimitadas. Então não é consulta, eu vou consultar só uma vez por mês, só posso fazer Não, é ilimitada com todos esses profissionais que vão estar à disposição. Então é um diferencial muito grande, porque nenhum, posso afirmar isso para o senhor, nenhum concorrente nosso. Perfeito. Hoje, que a gente vai ainda entrar no mercado e
e disponibilidade de serviço, tem esse tipo de serviço. Ah, que legal. Tá? Isso é de vocês ou é parceria? É do Não, isso é Estado? nosso, é de nosso. vocês? É nosso. É tudo 100% de vocês? 100% nosso. Tá? Tu aprendeu bastante aí na Fundação Bradesco. Só para vocês terem uma ideia, o cartão nosso ele vai proporcionar desconto no Magazine Luiza. Nós fechamos com a rede do Magazine Brasil. O cara em qualquer lugar do Brasil vai apresentar o cartão. E o cartão é virtual, tá? Não tem que... perdi o cartão, quebrou o cartão. É virtual, no celular. Apresenta o cartãozinho, tá com a mensalidade em dia, vai ganhar desconto no Magazine Luiza, vai ganhar desconto. São 100 lojas, 100 redes que a gente fechou parceria. Então podemos dizer que essa... Tu citou aí tecnicamente, né? Cartão, Sim. Web... VB Card. Vila Card. Betânia Card. Pois VB é, então Card. Isso que eu queria dizer. Vamos tirar o web, né? Sim. Vila Betânia Card. Isso, VB Card. Então é uma cria já dos negócios do Vila Betânia. É mais uma cria do Vila Betânia. Ah, que legal. Porque a gente identificou essa necessidade de ter uma ambulância para fazer o transporte. Entendi. Porque muitas pessoas perguntavam, tá, e o transporte? Vocês não fazem? Não tem? Como é que é? Então a gente já adquiriu a ambulância. Daqui a 2 meses ela vai estar aí, porque precisa fazer a plotagem com a nossa logo, aquela coisa arada toda, de documentação e tal. E tu coloca no ar esse mês? Sim, coloca até, início de setembro ela vai estar já para nacional. Ah, que legal. Nacional. E aí tu vai abrir... Já tenho parceiros em Joinville. Isso que eu perguntava, já vai abrir pro... Dia 15, depois do dia 15 de setembro eu estou em Joinville para fechar uma parceria com o pessoal de lá. Até uma coisa que a gente não tem tempo de falar aqui, mas eu também faço parte do primeiro bairro totalmente direcionado para a terceira idade que vai ser implantado em Joinville. Eu sou um dos sócios lá. Ah, que legal. O pessoal. Vai ter negócio lá ou tu... Também vou ter lá, vai ter Vila Betânia lá. Então a expansão já tem o próximo. Vai ter Vila Betânia em Araranguá. Olha também. Só. Então, essa semana ainda a gente deve ir em Araranguá olhar o terreno, essas coisas que vai ser criado do zero lá em Araranguá. Aí é franquia ou é... Não, ainda vai ser unidade própria. Então, continua sendo unidade de vocês. Ainda não é o processo de franquia. Não. E como eu falei, são coisas que vão acontecendo. Nós vamos ter um bairro exclusivamente para terceira idade lá, né? Em Joinville, por exemplo, que é uma cidade muito grande. Né? E vamos ter parceiro lá para o cartão também, que já fizemos contato ontem, já marcamos reunião, estamos indo lá. Ah, que legal. Então vamos ter aí a expansão do Vila Betânia residencial e vamos lançar agora um novo produto. VB Card. E esse produto... Vai estar nas redes sociais. Isso que eu ia te falar. Depois daí... Redes sociais vai conseguir acessar pelo link lá. Vai ter uma página dentro da página do Facebook do residencial que nós temos hoje. Vai ter uma página lá no site. Vai fazer a compra por lá. Vai adquirir os produtos por lá. Vai ser fantástico a coisa, porque ela vai ser muito fácil de se fazer. O senhor de casa vai conseguir comprar o nosso plano. Tá? E vai escolher a opção que o senhor quer. Eu quero colocar o pet, eu quero o médico, eu quero ter um plano funeral, eu quero a ambulância, eu não quero. O senhor vai escolher. Ele é um mix e tu formata também personalizado. Eu não tenho pet, não vou pagar pelo pet. Não preciso pet. Ok, mas paga do mesmo jeito, não? Se não tiver, não precisa. Não paga. Então tu vai montar, né? O senhor vai montar como o senhor quiser. Então vai ter também... Eu só quero médico. Todos Perfeito. os gostos, os bolsos, assim por diante, né? Que legal. Vai começar a partir de R$10,99 o valor. Opa! Valor mais baixo. Eu, por curiosidade, até não ia te perguntar, mas vai ser daí para fora. Daqui para cima. Então, o valor R$10,99. Sim. 11 pila, barato. Ok. Muito barato. Okay. Que legal. É para atender todo mundo. Todo mundo. Que legal. Mais adiante, tá? Quem sabe aí no início do ano que vem já vai estar bem consolidado esse processo, a gente vai voltar a conversar, tá bom, Isaac? Isaac, em nome da equipe da UniTV, nós queremos agradecer a tua disponibilidade, tá? Tu vê um empresário com várias ações aí para ser feita, e tirar um tempinho da agenda não é muito fácil, né? Tá? De tu estares aqui com a gente, vou pedir que tu encerre o programa para nós. E lembrando, né, que toda quinta-feira, 23 horas, ponto de vista, aqui na UniTV. E na próxima semana eu vou entrevistar José Vitor, que é empresário, né, entre as empresas que ele toca, e é presidente da Associação dos Empresários do Mercado Público. Nosso apoio aqui é Boião, Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975. O Isaac tem história no Boião também, né? Na Ponta da Barra. E Cia da Pizza, a melhor pizza da cidade, o melhor combo e a melhor esfirra, né? E então, Isaac, faça para nós o encerramento. Samuel, eu agradeço a oportunidade, né? Pelo que o senhor nos deu de falar dos nossos negócios, de incentivar as pessoas que estão assistindo do outro lado.
e deixar uma mensagem bem clara aqui. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, coloque nas mãos de Deus e comece a estudar, comece a trabalhar, porque ele vai acontecer, tá? A Bíblia conta uma história bem rápida assim e fantástica. Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho. E demorou 25 anos entre Deus falar e acontecer. Não importa o tempo. Vai acontecer na sua vida. Perfeito. Como aconteceu na minha. Ok. Entrega isso nas mãos de Deus, coloca na mão dele e eu tenho certeza que o seu projeto, o seu plano vai acontecer. Tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela UniTV ter disponibilizado esse espaço para a gente. E que precisar, seu Melo, conte comigo. Falou, querido. Muito obrigado, Isaac. Então estamos encerrando o Ponto de Vista de hoje. Lembrando que todas as quintas, 23 horas, UniTV. Até. Ponto de Vista.